Não permita que o estresse, as notícias do jornal, não permita que as fake news entrem dentro de você a ponto de afundar a sua fé, a ponto de afundar a sua saúde e qualidade de vida. Não permita. Grave isso. Você pode estar rodeado pela crise, mas não permita que ela entre em você e te controle. Eu quero ler Salmos 115, verso 2. A palavra diz assim: por que ou por qual motivo as nações dizem, onde está o Deus deles? Versículo 3: nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Talvez você está pensando aí, ok, então nós já matamos a charada, a mensagem termina aí. Não, querido, é muito mais profundo do que você pode imaginar. O salmista, ele fala sobre o grande questionamento da criação. Onde é que está o Deus deles? Onde é que está o seu Deus para você estar passando essa fase difícil? Onde é que está Deus para o mundo estar tão desolado assim como está? Aonde está Deus? E o salmista mesmo responde: o nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Em várias passagens da Bíblia, os salmistas, eles clamam a Deus e pedem: Senhor, não esconda de nós o teu rosto, não esconda de nós a tua face. Em alguns salmos o salmista chega a dizer o seguinte: eu andava impetuoso com a minha prosperidade, no entanto bastou o Senhor virar o rosto e eu tremi de medo. No Salmo 22, verso 1, já mudei de salmo, Salmo 22, verso 1, diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Claro que você já fez a associação em relação àquilo que Jesus passou na cruz. Jesus, ele recitou o Salmo 22 no momento do seu maior sofrimento. Agora preste atenção: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Versículo 2: meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. Olha a situação do salmista aqui. Pessoal, na primeira parte, o salmista está aflito, porque ele não consegue perceber aonde está Deus. Isso gera dúvida, incerteza gera dúvida. Por isso ele diz: meu Deus, por que você me desamparou? Onde é que o Senhor está? Mas no versículo 3, a história muda, porque ele tira o foco de saber onde Deus está e coloca o foco em entender quem Deus é. Pegou a diferença? Eu sei que o grande questionamento é: onde está Deus? Mas preste atenção, não fique perdendo o seu tempo querendo saber aonde Ele está. Use o tempo descobrindo quem Ele é. Por isso que no versículo 3 ele diz: tu porém és santo, és rei, és louvor de Israel. Verso 4: em ti nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Olha que paralelo, na mesma oração, na mesma adoração, com a mesma pessoa, exatamente isso. O salmista começa: por que o Senhor me desamparou? Onde é que o Senhor está? Logo no momento que eu mais preciso. Logo no momento que eu mais preciso, onde o Senhor está? E depois ele fala: peraí, em outras palavras, eu não vou me preocupar em saber onde o Senhor está, eu vou focar em entender quem o Senhor é. Preste atenção, Jesus, em sua condição humana, no momento mais duro e difícil da sua dor, no momento do seu maior desespero, ele também se questionou.
Ou melhor, não se questionou, né? Ele questionou a Deus. Por que o Senhor me desamparou? É natural que em momentos de crise, abandono e desespero, você se sinta abandonado, você se sinta excluído até. Mas preste atenção. O próprio Jesus disse o seguinte: meu Deus, por que o Senhor me desamparou logo agora que está doendo tanto? Preste atenção no que eu vou te dizer. Haverá momentos, pode anotar isso aí, você não vai achar no Google não. Haverá momentos em que a única prova que teremos da existência de Deus é a nossa fé. Naquele momento, Jesus não teria outra prova da existência de Deus, senão a sua fé. Eu sei que nesse momento nós não estamos vendo resposta, eu sei que nesse momento nós não estamos vendo saída, eu sei que nesse momento nós não estamos tendo o que a gente costumava ter, mas preste atenção, nesse momento, a maior prova da existência de Deus não é uma vacina. Neste momento, a maior prova da existência de Deus é a sua fé. Vamos seguir. É por isso que a oração de Jesus, enquanto estava na cruz, ela não termina aí. Preste atenção, Jesus começa orando dizendo: por que o Senhor me desamparou? Ou aonde o Senhor está? Mas Jesus termina a oração dizendo o seguinte: Pai, eu sei quem Tu és, nas Suas mãos eu entrego o meu espírito. Preste atenção no que eu vou liberar sobre a sua vida agora. Não há problema em como você começa as suas orações. O que definirá a sua fé é como você termina as suas orações. Jesus começou a oração da cruz se sentindo abandonado, mas ele concluiu se sentindo abraçado. Por isso ele falou: eu sei quem você é, por isso eu te entrego o meu espírito nesse momento tão doloroso e desconhecido da minha vida. Preste atenção, você pode começar a sua oração como um gatinho, mas precisa terminar a sua oração como leão. Eu sei que nesse momento nós começamos a orar com dúvida, nós começamos a orar com medo, mas eu quero te encorajar. Pode começar orando como um gatinho, mas termine como um leão. Eu quero falar sobre 4 verdades aqui. 4 verdades que você precisa saber sobre Deus. Número 1, anote isso aí. Número 1, a primeira verdade é: queremos colocar Deus na posição de responsável por tudo aquilo que deu errado na nossa vida. Uma das grandes verdades da humanidade é que nós queremos responsabilizar Deus por tudo aquilo que deu errado na nossa vida. Isso começou lá no Éden. Quando o caldo entornou no Éden, quando as coisas deram errado, a primeira coisa que Adão, o responsável, fez foi culpar a Deus e a mulher ao mesmo tempo. Falou: foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, se o Senhor não tivesse me dado essa mulher, estava tudo certo. Engraçado que quando ele recebe a bênção, ele falou: meu Deus, isso é carne da minha carne, osso dos meus ossos, você nunca vi nada igual. Ele fica deslumbrado. Assim é o ser humano. Quando você está bem, Deus parece bom, mas quando você está mal, Deus parece ruim. E preste atenção, em Deus não há variação, nem sombra de variação. Deus não muda de acordo com a economia, Deus não muda de acordo com o seu pecado. O seu pecado não altera o amor de Deus por você. Vou repetir: o seu pecado, a sua falha, o seu fracasso não alterou ou mudou o amor de Deus por você. Ele continua te amando e espera que você se arrependa. Agora entenda, a tendência natural do ser humano é transferir culpa. A mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa não é minha. Foi Adão quem errou, foi Adão quem falhou. Mas a crise, o medo, o desconhecido nos faz transferir a culpa. É o meu marido, é a minha esposa, é meu filho, é o cachorro, é o papagaio, até que por fim é Deus. Foi a mulher que o Senhor me deu, foi a vida que o Senhor me deu, foi o salário que o Senhor me deu, foi a igreja que o Senhor me deu, foi o pastor que o Senhor me deu, foi o país que o Senhor me fez nascer. Um segundo exemplo clássico disso é que Marta, irmã de Lázaro, culpa Jesus pela morte do seu irmão. Percebam, ela estava vivendo a pior fase da sua vida. O seu irmão, o único irmão,
ela tinha mais uma irmã, Maria, mas homem era só Lázaro. Lázaro também, ele agia como o provedor do lar e o protetor da casa. Quando Lázaro morre, não vai só um irmão, vai um provedor, vai um amigo, vai um protetor. Naquele tempo era muito complicado duas moças viverem sozinhas, cuidarem da sua terra sozinhas. Então, tudo que eles tinham era um ao outro. E Lázaro então morre. Quando Marta entende o que aconteceu, ela faz algo interessante. Ela manda contar para Jesus. Ela manda avisar Jesus. Todo mundo sabe que Jesus era amigo da família. Não é porque você é amigo de Deus que você não vai passar momentos difíceis. Percebe? Não é porque você Lázaro era amigo de Jesus, mas amigos de Jesus também passam por momentos de luto. Amigos de Jesus também passam por momentos de dificuldade. Amigos de Jesus também passam por momentos de transição. Mas fique tranquilo, continue sendo amigo de Jesus. Ele tem o controle sobre tudo. Agora, Jesus chega, ok. Ele estava a 4 dias de distância. Então Jesus chega no velório de Lázaro. Na verdade, Lázaro já havia sido colocado numa rocha. Quando Marta olha para Jesus, ela coloca para fora toda a raiva, todo o desabafo. Eu sei que tem muitas pessoas estressadas nesse tempo de quarentena. Então estão descontando no seu marido, estão descontando na sua esposa, estão descontando os filhos. E as pessoas, elas não sabem lidar com o momento de crise. Quando Marta vê Jesus, ela solta os cachorros. Ela diz: olha, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sei que o texto você já conhece, talvez a revelação que você ainda não conheça. Ela culpa Jesus, porque ela disse o seguinte: olha, se você estivesse aqui não fazendo as suas coisas, se você estivesse aqui e não longe de nós, meu irmão ainda estaria vivo. Presta atenção numa coisa, irmãos. Isso prova, a atitude de Marta prova que na maioria das vezes nós não queremos uma solução, nós queremos um culpado. É isso mesmo. Na maioria das vezes você não quer resolver o problema, você quer culpar alguém pela sua dor, você quer culpar alguém pelo seu fracasso, você quer culpar alguém pelo que deu errado. E quando ela viu Jesus, espera aí, você é poderoso, você tem unção, você tem recursos que eu não tenho, então você poderia ter evitado. O grande problema, o tópico 1 dessa mensagem é: nós responsabilizamos Deus por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Preste atenção, Deus te ama, mas Ele não é responsável pelas escolhas que você faz. Deus não é culpado pelas coisas darem errado aqui. Eu sei que a maioria das igrejas colocam Jesus como se fosse o seu agente de resolução de problemas. Grave uma coisa: Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo aquilo que pensamos ou pedimos, mas Ele não é culpado. Sabe, é daí que nasce duas vertentes: o ateu intelectual e o ateu emocional. Eu vou te explicar. O ateu intelectual, ele é aquele que, por causa das suas convicções, por causa das suas teorias e por causa da ciência, ele decide não acreditar na existência de Deus. Esse é o ateu intelectual. Mas o ateu emocional, ele é aquele que não tem base científica nem teórica, mas culpa a Deus, responsabiliza a Deus por aquilo que deu errado na vida dele. Por exemplo, se Deus existisse, minha mãe não teria morrido. Se Deus me amasse, eu não teria perdido o meu emprego. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde o Senhor estava quando tudo deu errado? Aonde que Deus estava quando esse vírus começou a ser disseminado pelas nações? Aonde Deus estava? O grande questionamento de Marta é o mesmo questionamento da humanidade até hoje. O que Marta quer dizer é isso: o Senhor, com todo o poder, não evitou a minha dor. Uma coisa que poucos pregadores falam, mas talvez você não saiba disso, porque não tem um versículo direto sobre isso. Mas Jesus tinha um pai, o nome dele era José.
quando o pai de Jesus morreu, Jesus foi obrigado a enfrentar o luto. Estou falando de Jesus. O mesmo cara que ressuscitava os mortos por onde ia, teve que entender a realidade de ver o seu pai partir. Ele passou pelo luto e ele teve que enterrar o seu pai. Sabe por quê? Nada, preste atenção, ou nem tudo, estará o tempo todo sob o seu controle. Amigo, amiga, nem tudo estará sob o nosso controle. Às vezes, algumas coisas vão fugir ao nosso controle. Mas nós temos sempre o nosso Deus, o nosso ajudador, o socorro bem presente na hora da angústia. Sabe qual que é a questão aqui? Uma das coisas que Marta não sabia era que nem o tempo, nem a distância poderiam limitar ou diminuir o poder de Jesus. Eu quero te garantir, nem o tempo, nem a distância pode interferir no poder de Jesus sobre a humanidade e sobre o universo. Marta só conseguia ver o tamanho da sua dor e da sua morte. Marta só conseguia ver a dimensão do sofrimento naquele momento. Ei, deixa eu te falar uma coisa. A sua dor é apenas uma parte da sua vida e não a sua vida. Vou repetir. A sua dor é apenas uma parte da sua vida e não toda a sua vida. O pastor Bill Johnson, pastor da Bethel, ele diz algo impressionante. Se existe uma área da sua vida que não tem esperança, preste atenção. Se existe alguma área da sua vida que você não tem esperança, é porque você está acreditando na mentira. Que é isso, pastor? Exatamente. Se existe alguma área do seu casamento, da sua vida, das suas finanças, que você não consegue ver a esperança, é porque você está acreditando na mentira e não na verdade de Jesus. Sabe por quê? A resposta de Jesus para nossas crises é a seguinte. Ele podia ter olhado: Marta, mas eu estava longe, menina. Marta, mas eu estava 4 dias de viagem daqui. Não, Jesus tira o foco de Marta, de onde Deus estava, e coloca o foco de Marta em quem Deus era. Em outras palavras, Jesus disse: Marta, não importa onde eu estava. Marta, não importa quanto tempo de distância eu estava da casa de vocês. Não importa. Marta, aquele que crê em mim e não onde eu estou, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Preste atenção. Jesus está dizendo, em qualquer tempo da história, em qualquer época da história, aquele que decidir crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso não é meramente literal, isso não é meramente espiritual, isso é real. Ele está dizendo: acredita em mim, confia em mim, porque eu sou. Jesus disse: eu não tenho. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Grava uma coisa, querido: Deus não está sujeito à pandemia. Deus não está usando máscara, como muitos de nós estamos. Deus não está em quarentena. Deus não pode ser afetado pelos fatores físicos. Não perca tempo querendo saber onde Deus está, onde Ele estava. Use o tempo descobrindo quem Ele é. Foi isso que Ele fez com Marta. Não fique preocupada, Marta, em saber onde eu estava. Não fique preocupada em achar culpados. Descubra quem eu sou. É essa a palavra de Deus para esse tempo. Essa é a palavra de Deus para esse tempo. Deus não tem medo de suas perguntas. Deus não tem medo de suas perguntas. Ou quando você permitir que Jesus se revele a você, todas as perguntas serão respondidas. Exatamente isso. Grave o que eu vou liberar sobre a sua vida. As pessoas estão procurando onde está a cura. Essa é a procura dos últimos dias. Nós anunciamos quem é a cura. Os nossos olhos não estão aonde está, os nossos olhos estão em quem é. Não é onde Deus está que determina o fim das coisas, mas quem Ele é. Eu vou te dar um exemplo aqui. O meu filhinho de apenas poucos meses, às vezes ele está no berço e ele começa a chorar. Ele chora porque ele acorda e não vê ninguém. Eu saio do meu quarto, pego o corredor e chego no quarto dele. Na hora que eu chego no quarto dele, basta ele me ver que o choro para na hora. Sabe por quê?
Crianças precisam ver. Elas ainda não têm maturidade para confiar. Por isso crianças precisam ver, bebês recém-nascidos precisam ver. Por outro lado, quando eu estou numa situação difícil, basta eu ouvir um conselho do meu pai, ouvir a voz do meu pai, que eu já me sinto seguro. Sabe por quê? Adultos aprendem a confiar. Talvez você ainda é uma criança na fé, por isso que precisa ver ou saber onde Deus está. Mas Deus quer que você amadureça nesse tempo de crise e aprenda a confiar. Não importa se meu pai está no quintal, não importa se meu pai está no supermercado, não importa se meu pai está no quarto, na sala ou na cozinha, eu sei quem ele é. Grave isso. Eu não preciso saber necessariamente onde o meu pai está, eu preciso saber quem ele é. Sabe por que tem muitas pessoas aflitas nesse tempo de quarentena? Porque elas não conseguem ver Deus como um bebê chorão, e elas não descobriram ainda quem ele é. Sabe por que tem pessoas corajosas, animando umas às outras? Porque nós descobrimos quem ele é. Ele não tem a cura, ele é a cura. E ele diz, fique tranquilo, se você crê em mim, ainda que seja morto, você vai viver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus. Você recebe isso na sua casa? Segundo ponto, onde está Deus? Queremos reduzir o tamanho de Deus às imperfeições desse mundo. Queridos, eu sei que a maioria dos pregadores estão sendo desafiados a pregar nesses dias. Nós nunca vivemos ou pastoreamos ou pregamos em tempos como esse. Agora preste atenção numa coisa. A segunda verdade que você precisa saber sobre Deus é que o ser humano sempre quer reduzir Deus ao tamanho das imperfeições desse mundo. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele nos deu algumas garantias. Uma das garantias que ele nos deu é essa: no mundo, com certeza, vocês terão aflições. Com certeza, alguma coisa vai esquentar sua cabeça, vai te tirar o sono. Jesus falou, com certeza. Mas ele disse, tenha um bom ânimo. Tenha um ânimo. Sabe por quê? Eu venci o mundo. Preste atenção. Eu quero liberar algo poderoso na sua vida. Levante a sua mão aí na sua casa, se você pode. Levante mesmo, você está num culto. E diga comigo, não importa. Não importa o que se levante contra mim nesse mundo, Jesus já venceu. Não importa o que se levante contra nós, Jesus falou, não importa o tamanho da aflição, não importa qual é ou qual seja a aflição, fique tranquilo, eu já venci. Jesus não vai vencer, ele já venceu. Ele só virá como vencedor, porque o mundo ainda não sabe que ele já venceu, mas nós sabemos que ele já venceu sobre tudo e sobre todos. No livro de Eclesiastes, Salomão faz uma série de reflexões. Ele viu o trabalhador, até formiga, lagartixa, tudo isso ele presta atenção, mas ele chegou na conclusão seguinte: não há nada novo debaixo do sol. Esse questionamento, ele não veio de agora, ele é mais que milenar. Onde estava Deus? Onde está Deus? Preste atenção. As perguntas que a gente mais ouve em momentos de crise: onde Deus estava quando aquela tragédia aconteceu? Onde Deus estava quando o meu parente morreu? Onde Deus estava quando as coisas começaram a dar errado na minha vida, no meu casamento? Onde é que Deus estava? Essas perguntas sempre surgem quando vemos a ausência da nossa vontade perfeita acontecer. Quando o nosso mundinho desequilibra, aí a gente quer saber, cadê Deus? Cadê o culpado? Sabe por quê? É uma tendência natural. As pessoas não querem saber de Deus para terem solução. Infelizmente, nós não queremos uma solução, nós só queremos um culpado. E essa noite eu quero te ensinar, eu quero te estimular a parar de procurar culpados, porque nós já fomos justificados, e procurar uma solução. Sabe, irmãos, por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele diz o seguinte: peçam a Deus que a vontade dele seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. O céu é o único lugar em que a vontade de Deus é plena e perfeita.
Pessoas que fazem esse tipo de pergunta: onde estava Deus? Cadê Deus? Sabe qual que é a expectativa delas? Achar o céu na terra. Deixa eu te falar, o céu é o céu e a terra é a terra. A terra não é o céu. Um grande pensador cristão disse que a terra é o mais próximo do inferno que um salvo vai conhecer, mas a terra é o mais próximo do céu que um condenado vai conhecer. Eu não digo isso porque não respeito a sua dor, pelo contrário, eu digo isso porque respeito a sua dor. Ninguém pode medir ou mensurar a dor do outro, ninguém pode menosprezar a dor que uma pessoa está sentindo, a fase que ela está passando, mas a única solução real para toda e qualquer crise é o céu. Apocalipse, capítulo 21, verso 4, Jesus dá uma garantia para nós. Ele diz o seguinte: Ele mesmo, ok? Enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. O que Jesus está dizendo é o seguinte: esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar, não vai ter insônia, não vai ter estresse, não vai ter depressão, não vai ter síndrome do pânico, não vai ter Covid-19, não vai ter pandemia. Toda lágrima, é engraçado que essa colocação que João faz é tão interessante, porque ele fala toda lágrima, porque cada lágrima tem uma razão, cada lágrima tem um motivo, cada lágrima tem uma ferida, cada lágrima tem uma raiz. Ele está dizendo, não importa a raiz da sua dor, não importa o problema ou a causa da sua aflição, Jesus está dizendo, eu vou limpar para sempre dos seus olhos toda e qualquer lágrima. Amém? Infelizmente, enquanto estivermos na terra, teremos perguntas não respondidas, amores não correspondidos e boas ações não retribuídas. Eu lamento te dizer, mas aqui vai acontecer de pessoas que você ajudou não te ajudar. Aqui vai acontecer de você ser traído por quem você menos espera. Aqui vai acontecer de gente que você não esperava tentar te derrubar. Porque aqui, entenda, infelizmente aqui na terra, a conta nunca vai bater. Para de procurar a perfeição aqui, não vai acontecer. Ah, mas Deus nos promete uma vida abundante, sim, uma vida completa, não uma vida perfeita. Jesus nunca nos prometeu uma vida perfeita, Ele nos prometeu uma vida completa. 1 Coríntios 13, verso 9, Paulo nos dá uma explanação aqui espetacular. 1 Coríntios 13, verso 9. Olha o que Paulo diz. Agora, enquanto estamos aqui, o nosso conhecimento é parcial e incompleto. Ou seja, nós nunca vamos saber de tudo. Por mais que você viva 120 anos, você não vai saber de tudo. Mas quando vier o que é perfeito, quem é perfeito? Jesus. Essas coisas imperfeitas desaparecerão. Versículo 11. Ele trata agora de maturidade. Quando eu era criança, eu falava, pensava e raciocinava como criança. O que eu disse no tópico anterior. Crianças não têm maturidade para confiar, por isso elas precisam ver. Elas choram até ver a comida, elas choram até ver o papai e a mamãe. Mas adultos, em algum momento, precisam aprender a confiar. Na cruz, Jesus aprendeu que em alguns momentos, a única prova da existência de Deus será a nossa fé. E ele diz, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, a maturidade tem que chegar. Deixei para trás as coisas de criança. Essa crise vai transformar muita criança na fé em adulto na fé. Essa crise vai transformar muito bebê espiritual em adulto espiritual. Verso 12. Agora vemos, olha a explicação, de modo imperfeito, como um reflexo no espelho. E o espelho no tempo de Paulo não era o espelho como o nosso, todo trabalhado no vidro, não, era trabalhado no alumínio. Então quando ele fala de imperfeição, era mais imperfeito do que você pode imaginar. Hoje já tem até espelho 4K, High Definition, mas na época deles era um pedaço de alumínio. Por isso que ele está falando, hoje eu vejo as coisas de Deus assim, ó. Hoje nós entendemos o mundo assim. Mas então, grava isso, então veremos tudo face a face. Nós vamos olhar no olho de Jesus, no rosto de Jesus. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece
plenamente. Lembra da oração do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O único lugar que é perfeito é o céu. Sabe por quê? Porque lá a vontade de Deus é vivenciada de forma plena e completa. E infelizmente, aqui embaixo a conta não vai bater. Nós vamos ter muita pergunta sem resposta. Mas eu quero que você entenda: Deus não nos chamou para entender, Deus nos chamou para confiar. Cristo em nós é a esperança da glória que está por vir. Por isso, ainda que você não entenda, eu quero te encorajar: confie. Deus sempre sabe o que está fazendo. Irmão, só existe um lugar em que todas as perguntas serão respondidas, onde toda dor terá cura, onde todo dia será esperança. Esse lugar é o céu. Por isso Jesus veio nos contar sobre o céu. Ele ainda falou com os discípulos estavam num momento de dúvida, e ele disse o seguinte: olha, não se turbe o coração de vocês. Eu sei que o momento de dúvida vem. Ele falou: mas creia em Deus, mas creia também no que eu estou falando, creia também em mim. Eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. E ele fala o seguinte: se não fosse assim, ou seja, se não fosse verdade, eu não teria dito que era verdade. Irmãos, eu não acredito em Jesus por causa do céu. Eu não creio em Jesus porque ele prometeu o céu. Agora eu creio no céu por causa de Jesus. O céu só é perfeito porque ele está lá. O céu só é bom porque ele está lá. O céu só não tem dor, pecado e maldade porque ele está lá. Número 3, terceira verdade que você precisa saber sobre Deus: Deus não é o causador da maldade no mundo. Eu vou ler uma frase de Albert Einstein, não precisa nem dizer quem é. Assim como o frio é ausência de calor, ok? De acordo com as leis da física, o frio não existe. O frio nada mais é do que a ausência de calor. E a escuridão, a ausência de luz. A maldade humana não é ação de Deus, ok? A maldade humana não é a mão de Deus. A maldade humana na criação é a ausência de Deus. Havia um homem na Bíblia chamado Eliú, amigo de Jó. E ele vendo todo momento de crise e dificuldade que Jó estava passando. Claro que Jó, assim como nós, começa a questionar: cadê Deus? Deus é culpado. Deus é culpa de Deus por eu estar assim. Ah, pastor, mas Deus permitiu. Entendeu a diferença? Deus permitiu, Deus não causou. O fato de Deus ter permitido algo não significa que Ele causou. Eu quero te dar um exemplo aqui clássico. Uma vez, alguns anos atrás, saindo da empresa onde eu trabalhava, o tio de um amigo meu decidiu viajar. Nós já havíamos trabalhado muito aquele dia, feito horas extras, já estava tarde da noite, e eu disse para ele: cara, eu estou acostumado a dirigir, eu dirijo 8 horas, 9 horas, tranquilo, mas descansado. Não é bom que você faça isso. Não dirija, não vá. Ele ignorou todos os conselhos e foi. No meio da BR, o carro dele bateu, ele dormiu, obviamente, bateu de frente para uma árvore. Ele morreu na hora. Você vai dizer que eu causei isso? Muitas vezes é o que Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo: não mate, não roube, não adultere, não minta. E a gente ignora. E depois põe a culpa em Deus. Eu não causei o acidente dele. Agora eu não podia amarrar ele e falar: você não vai viajar. A vontade de Deus não é uma corrente para te aprisionar, mas uma proteção para você não cair. Então Jó começa a culpar Deus, como muitas vezes a gente faz, e começa a responsabilizar Deus, e algo impressionante acontece. Deixa eu abrir um parêntese. A palavra diz no livro de Isaías que se você passar pelas águas, você não vai se afogar. Também diz que se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Mas preste atenção: vai ter água e vai ter fogo. Tanto na água quanto no fogo, Deus vai te livrar. Tanto no vírus quanto sem vírus, Deus vai te livrar. Mas nesse mundo, nós passaremos sim por aflições. Agora Jó, capítulo 34, verso 10. Preste atenção em que versículo atual e impressionante. Nesse versículo, Eliú, amigo de Jó,
responde o questionamento de Jó, porque Jó responsabilizara Deus por toda a desgraça que ia acontecer na sua vida. Eliú então abre a mente de Jó, como eu quero abrir a sua mente. Todo mundo precisa entender e ler esse versículo. Jó, capítulo 34, verso 10. Ouçam-me, vocês que têm entendimento. Deus não peca de forma alguma. Grava isso. Deus nunca falha, Deus nunca erra, Deus nunca peca. O Todo-Poderoso não pratica o mal. Aí, pregadores do caos, pessoal, pregador terrorista, que está dizendo que Deus está tocando o terror. A minha Bíblia está dizendo que Deus não pratica o mal. Esse negócio de matar, roubar e destruir não é com Ele. Ele veio dar vida e vida abundante. Verso 11. Ele retribui cada um de acordo com seus atos. Trata as pessoas como merecem. Verso 12. Na verdade, Deus não fará o mal. O Todo-Poderoso não cometerá injustiça. Verso 13. Quem entregou a terra aos cuidados de Deus? Quem o fez responsável por todo o mundo? Verso 14. Se Deus retirasse o seu espírito e removesse seu sopro, toda a vida cessaria de uma vez só. Ou seja, para Deus acabar com a vida na terra, é só Ele tirar o espírito, acabou, cai todo mundo duro. Mas Ele não fez isso, e nem vai fazer. E a humanidade voltaria ao pó. Verso 16. Portanto, se você é sábio, ou se você se julga muito esperto, ouça-me, preste atenção ao que digo. Verso 17. Acaso Deus poderia governar se odiasse a justiça? Faz sentido? Não faz. Você pretende condenar o juiz todo-poderoso através das suas reclamações? Verso 19. Para Deus não importa a posição da pessoa. Ele não dá mais atenção aos ricos que aos pobres, pois todos foram criados por Ele. Verso 21. Pois Deus observa como as pessoas vivem. Ele vê tudo o que fazem. Verso 27. Pois deixaram de segui-lo e não têm respeito algum por seus caminhos. Fazem os pobres clamar e chamar a atenção de Deus, e Ele ouve os gritos dos aflitos. Mas, se Ele permanecer calado, quem o criticará? Quando Ele esconde o seu rosto, ninguém pode encontrá-lo, nem indivíduo, nem nação. Verso 31. Porque ninguém diz a Deus: pequei, mas não voltarei a pecar. Eliú está falando aqui sobre arrependimento. Por que ninguém fala: Deus, nós pecamos, nos perdoa? Por que ninguém fala: Senhor, tem misericórdia do nosso país, perdoa a corrupção, perdoa a sensualidade, perdoa a prostituição? Essa pergunta ninguém faz. Mas cadê Deus agora? Aí todo mundo faz. Verso 32. Ou, não sei qual foi meu erro, mostra-me se fiz mal e deixarei de fazê-lo imediatamente. Verso 33. Acaso Deus deve adaptar a justiça dele às suas exigências? Você o rejeitou, a escolha é sua, não minha. Querido, preste atenção nisso. Olha que versículo doloroso. Isso é um diálogo entre Eliú e Jó, dois grandes amigos. Mas Eliú não podia admitir que Jó criasse essa filosofia de que Deus é culpado por tudo de ruim que acontece na nossa vida, porque Ele não é. O ser humano sempre tropeça no mesmo grande e terrível erro: culpar a Deus pela consequência de não tê-lo ouvido. Irmãos, nós culpamos a Deus porque nós queríamos que Ele mantivesse as coisas tudo, como diz, equilibradas. Sabe o que a gente queria? Deus, deixa tudo como está, mas não se mete na nossa vida, não se mete no nosso casamento, não se mete na nossa igreja, só deixa fluir, prospera as nações, dá saúde aos povos, mas não se mete na nossa vida. Não existe uma forma de olhar para Jesus e não ter esperança.
Não existe uma forma de você não olhar para Jesus e não ver esperança. Sempre que você olhar para Jesus, sempre que a humanidade olhar para Jesus, voltar os seus olhos para Deus, Ele será a nossa esperança. Alguns dias, eu acredito que foi nessa semana, o governador de Nova York, Andrew Cuomo, um dos homens mais importantes do mundo, ele deu uma entrevista falando sobre o achatamento da curva, ou a redução do avanço do Covid-19 no estado de Nova York. Olha o que ele diz na sua entrevista. Eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvi. Ele fez questão de ressaltar o seguinte: Deus não fez isso, a fé não fez isso, fomos nós que fizemos. Até quando nós vamos continuar nessa ignorância? Até diante de uma pandemia mundial, global, o ser humano vai ignorar a sua real e integral necessidade de Deus? Irmãos, grava isso. Sabe o que nos torna diferente do resto do mundo? Estou falando de você que crê, de você que acredita em Jesus, que fez dele o Senhor e Salvador da sua vida. Sabe o que é que nos torna diferente? É porque a gente é crente? Não. É porque nós, assumidamente, decidimos admitir a nossa total e real dependência de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Uma das coisas que Jesus disse e ecoa no meu espírito todos os dias: sem mim nada podereis fazer. Estado de Nova York, sem Jesus vocês não vão fazer nada. América do Norte, sem Jesus vocês não vão fazer nada. Europa, Ásia, Oceania, América do Sul, todas as nações, chegou o tempo de concluirmos, de nos convencermos de que sem Jesus nada poderemos ou conseguiremos fazer. Só existe um nome, só existe uma pessoa. Eu não sou fanático, eu estou abrindo seus olhos. Só existe uma pessoa que pode parar essa pandemia: Jesus Cristo. Ore para que você tenha pessoas como Eliú, capazes de te esclarecer, abrir a sua mente e te fazer entender realmente quem Deus é e quem Ele também não é. Preste atenção. Pastor, mas então, vem cá, por que a terra está assim? O que a Bíblia fala sobre o momento que nós estamos passando? Ok, Isaías 24, verso 4, diz assim: a terra seca, preste atenção nesse versículo, Isaías 24, verso 4, a terra seca e cobre-se de luto. Irmãos, eu estou impressionado com o número de mortes, o número de covas, o que está acontecendo em Guayaquil, a maior cidade do Equador, parentes morrendo dentro de casa, tendo que ser colocados nos passeios. Alguém filmou o céu de Guayaquil cheio de urubus, e sabe quem está no passeio? A avó de alguém, o marido de alguém, o pai de alguém, o filho de alguém. Agora preste atenção, veja se é Deus que está causando isso. A terra seca e cobre-se de luto, ela perece, o mundo definha e murcha, os nobres da terra consomem-se. Verso 5: a terra está contaminada pelos seus próprios moradores, não é por Deus. Afinal, a humanidade desobedeceu às leis, violou os decretos e quebrou a aliança eterna. Por esse motivo, a maldição consome a terra e o seu povo é culpado. Apesar de tudo, Deus não quer que você se sinta culpado, Ele quer que você se sinta responsável. Mas a Bíblia está dizendo: não, Ele não é o culpado. Nós somos culpados pelos desastres, por tanta coisa louca que acontece, irmãos. Não culpe a Deus por aquilo que nós causamos. É tempo de arrependimento, sim. Grava isso, é tempo de arrependimento, sim. É tempo de nos humilharmos, lembrarmos onde caímos, começarmos a praticar o primeiro amor. É tempo de parar de julgar, de acusar. É tempo de querer parar de aparecer. É tempo de você ir para um lugar secreto e falar: Senhor, esconda-nos em Ti. Quarta e última verdade que você precisa saber sobre Deus hoje:
mesmo poderoso, Deus se colocou em nosso lugar. Pastor, onde é que Deus estava quando aconteceu? Onde é que Deus estava quando meu marido morreu? Onde é que Deus estava quando meu filho faleceu? Onde é que Deus estava quando eu sofri aquele acidente? Você acha essas perguntas difíceis de responder? Deixa eu te fazer perguntas mais difíceis ainda. Onde Deus estava quando Jesus era traído? Aonde Deus estava quando Jesus morria na cruz? Difícil responder aquelas perguntas, responda essa. Aonde Deus estava enquanto o seu único filho, Jesus, era espancado até sangrar? Aonde Deus estava quando aqueles pregos furavam a mão de Jesus e ele gritava? Nós, infelizmente, por causa da nossa pouca fé ou nenhuma, insistimos em acreditar ou em pensar que Deus é o cara que foge quando tudo dá errado. Esse é o mestre dos magos, não é Deus. Quem desaparece quando a coisa fica preta é o mestre dos magos. Deus é o socorro presente na hora da angústia. Pastor, então responde. Aonde é que Deus estava? Eu vou te responder. Segura aí. Onde é que Deus estava quando Jesus era traído? Ele estava trazendo paz para cada ser humano da face da terra. Como assim? Isaías diz: por causa do seu castigo nós temos paz. O castigo que nos traz a paz, resultado daquela traição, estava sobre ele. Onde é que Deus estava, pastor? Enquanto Jesus apanhava, eu vou te dizer, a palavra também diz que enquanto Jesus apanhava, Deus estava nos curando. Sabe por quê? Por causa das suas feridas, por causa das suas pisaduras, é que fomos sarados. Onde é que Deus estava enquanto Jesus morria? Ele estava nos livrando da condenação eterna, porque João 3,16 disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Enquanto estamos aqui, tomados pelo medo, pela dor da traição ou da morte, Deus está construindo um propósito maior e melhor, apesar de toda a dor. Acredite, Deus está agindo mais rápido do que o vírus. Deus está agindo de uma forma mais poderosa que essa pandemia. Deus está cuidando de tudo. Eu quero que você entenda, Deus sabe o que é ser traído, Deus sabe o que é perder um filho, Deus sabe o que é ser abandonado, Deus sabe, Ele passou por tudo isso. É por isso que a Bíblia diz que Ele se compadece de nós. Hebreus capítulo 4, verso 15, olha o que o autor de Hebreus escreve: o nosso sumo sacerdote, quem é? Jesus, entende nossas fraquezas. Você acha que Deus se horroriza porque você pecou? Você falhou? Não. Deus entende as nossas fraquezas, pois Ele enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Sabe o que Ele entende? Se compadecer é se colocar no lugar do outro. Jesus, Ele não só se colocou no nosso lugar, como Ele assumiu a nossa dor, Ele pagou a nossa dívida, Ele morreu a nossa morte, para que nós então vivêssemos a sua vida. Jesus deixou de ser quem Ele era para se tornar quem você é, para que você deixasse de ser quem você é, para se tornar quem Ele é. Onde é que estava Deus quando eu perdi meu filho, meu pai, minha mãe? Sabe onde é que estava Deus? Em cada abraço que você recebia, em cada palavra de conforto que chegava no seu telefone. Mas onde é que estava Deus quando meu pai descia aquele caixão? Em cada palavra de ânimo, em cada solidariedade. Irmãos, eu sei que palavras não vão trazer seu ente querido de volta. Eu sei que palavras não vão definir a sua dor. Eu sei bem disso. O que eu quero que você entenda é que se você permitir, você precisa permitir, você verá que Deus é maior do que toda e qualquer dor. Tá, pastor? E nessa pandemia, onde é que está Deus? Em cada médico que está arriscando sua vida para salvar os doentes, em cada pastor que prega a palavra de Deus, te dando esperança e ânimo. Onde é que está Deus? Em cada pessoa que leva a cesta básica, alimento para quem precisa. Onde é que está Deus, pastor? Em cada pessoa que ajuda o necessitado, em cada coisa boa que acontece no meio do caos, em cada igreja que transmite seus cultos online, mesmo com dificuldade. Deus está em tudo de bom que acontece. Deus está em cada oração feita nesses dias. Quer achar Deus? Ore. Eu sei que nós criamos essa ideia
de que Deus é tão poderoso que não se importa. A Bíblia diz que Deus chora, a Bíblia diz que Deus se alegra, a Bíblia diz que Ele sente até ciúmes. Irmãos, eu não estou humanizando Deus quando digo essas coisas. Eu não estou trazendo Deus para o seu nível, eu estou levando você para o nível de Deus. De uma forma tão poderosa, eu quero declarar: Deus vai transformar toda dor, todo desespero em esperança. Amém? A palavra diz que onde houve pecado, Deus colocou a graça. A palavra diz que onde houve desonra, Deus colocou dupla honra. Grava o que eu vou te dizer: nenhuma arma, a palavra diz, nenhuma arma forjada ou preparada contra vocês vai prosperar, seja arma física, química, espiritual ou biológica. Nenhuma arma preparada contra vocês vai prosperar. Afinal, aonde está Deus? Salmo 145, verso 18: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Grava isso: Ele, somente Ele, cumprirá o desejo dos que o temem, e ouvirá o seu clamor, e os salvará. O próprio Jesus disse: querem saber onde eu estou? Eu estou tão perto que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entro. Jesus fez uma última garantia antes de subir ao céu: eu vou estar com vocês, nos dias bons e nos dias maus, nos dias úteis e nos dias inúteis, até a consumação dos séculos. Miqueias capítulo 7, verso 10: meus inimigos verão que o Senhor está do meu lado, e se envergonharão de ter dito: aonde está o Senhor, o seu Deus? Com os próprios olhos eu os verei cair.